A computação em nuvem trouxe uma forma diferente da gente utilizar, da gente pensar em virtualização. A gente não precisa mais se preocupar em gerenciar servidores, sistemas operacionais, nem se vai utilizar VMware, Hyper-V, VirtualBox, seja ele qual for. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como se usa a virtualização hoje com a computação em nuvem. Eu vou mostrar como se faz isso na prática, sem você precisar se preocupar em gerenciar servidores, configurações de hardware, configurações do seu virtualizador e sem precisar se preocupar com o sistema operacional. Beleza? Mas antes disso, se você por acaso não está inscrito ainda no nosso canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e já dá aquele joinha ali, se por acaso você já assiste os nossos vídeos. Beleza? Então, bora lá, vamos para a prática que eu vou mostrar agora como o mundo está vendo, como o mundo está utilizando virtualização hoje, de forma que não precisa mais se preocupar com os servidores. Bora lá! Bom, aqui na tela o que você está vendo agora são as centenas de serviços que a AWS, que é a plataforma de nuvem da Amazon, disponibiliza para a gente utilizar. E desses serviços aqui, apenas um deles é máquinas virtuais, que seria aqui o serviço de EC2. Então, da forma que você conhece hoje a virtualização, onde a gente utiliza servidores, esse aqui é o serviço que você criaria lá um servidor, independente se você está usando Linux ou Windows, você iria criar por aqui um servidor. Mas o que eu quero mostrar para você nesse vídeo é uma forma diferente da gente ver essa virtualização, pensando em outros serviços de cloud, serviços prontos, serviços gerenciados. E um grande exemplo desses serviços que a gente tem seria o banco de dados. Hoje quem trabalha com banco de dados, independente qual for, se for MySQL, SQL Server, Postgres, Oracle, normalmente você tem um servidor, onde você tem lá um sistema operacional rodando, seja ele Windows ou Linux, e lá você precisa se preocupar em instalar o seu sistema de banco de dados e aí gerenciar tudo isso na sua máquina virtual. Já nesse serviço, que por exemplo seria aqui o serviço do RDS, serviço de bancos de dados relacionais, a gente consegue criar um banco de dados sem se preocupar o sistema operacional que está rodando por baixo disso, sem se preocupar que eu estou usando VMware, sem se preocupar com nada disso. A gente cria um banco de dados e acaba somente utilizando ele. E dependendo qual for o banco de dados que você vai criar, você pode criar isso sem se preocupar com uma configuração do seu servidor. Então não precisa me preocupar com quanto de memória, quanto de processamento, quanto de espaço em disco vai ter o meu servidor. E eu vou mostrar aqui um exemplo rapidinho. Então aqui, se eu fosse criar um banco de dados, eu teria aqui 6 tipos de bancos de dados que eu poderia criar. O MySQL, o MariaDB, Postgres, Oracle, o SQL Server, mas também o Aurora, que é um banco de dados da própria AWS, onde eu não preciso, eu tenho a opção de eu não precisar me preocupar com qual tipo de servidor. Esse banco de dados ele é totalmente compatível com o MySQL e com o Postgres. Então, se eu escolher o Aurora, eu tenho aqui uma opção de usar ele sem servidor. Você está vendo? E quando eu escolho essa opção sem servidor, ele diz se eu escolho aqui qual a versão do MySQL que eu quero utilizar, por exemplo, e eu não preciso me preocupar com configuração de servidor. Isso aqui significa o quê? Que a gente está utilizando um sistema de bancos de dados sem eu precisar me preocupar com processamento, memória. É um serviço serverless, a gente chama isso de serverless, onde ele roda totalmente transparente, ele escala para você da forma que você precisa. Então esse é um exemplo de um sistema que eu não preciso me preocupar com o sistema operacional. Mas se você tem a sua aplicação, Leandro, não é banco de dados, eu tenho a minha aplicação, como eu posso rodar isso aqui sem precisar me preocupar com instalar sistema operacional, nem nada disso? Tem um outro serviço também, e esse serviço ele gerencia tudo de forma transparente para a gente. Esses são só mais um exemplo, esse aqui eu vou subir um na prática para você ver, que é o Elastic Beanstalk. O Elastic Beanstalk ele faz toda a parte de gerenciar os seus servidores, gerenciar o banco de dados, gerencia tudo para você de forma transparente. E eu vou criar aqui uma aplicação de exemplo, e você pode ver, deixa eu colocar um nome aqui, um nome para minha aplicação,
E aqui ele vem perguntar qual é a plataforma que eu quero utilizar. Então eu posso utilizar .NET Core com Linux, .NET com Windows Server, Docker, Glassfish, Go, Java, Node, PHP, Python, Ruby ou Tomcat. Eu vou mostrar aqui um exemplo utilizando uma aplicação em um Windows Server. Um .NET em um Windows Server, ele me pergunta qual é a versão do meu IS que eu quero rodar essa minha aplicação. Eu vou deixar na última versão mesmo. E aqui eu vou pegar e vou usar uma aplicação de exemplo. Se eu tivesse a minha aplicação, eu simplesmente colocaria ela aqui e a minha aplicação ia ficar funcionando, sem eu precisar me preocupar com o servidor. Então aqui eu vou pegar uma aplicação de exemplo e vou mandar ele criar um aplicativo. Nesse momento ele vai começar a criar todo o meu ambiente, de forma que eu não preciso me preocupar em selecionar qual a versão do Windows que eu quero, em atualizar esse Windows e instalar todos os meus pacotes dentro do Windows. Ele já faz isso para mim aqui de forma transparente. Mas assim, enquanto ele está criando esse ambiente, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Vou fazer um treinamento, é um treinamento online, que vai acontecer agora, nos próximos dias. É um treinamento gratuito, onde eu vou mostrar outros serviços de cloud na prática, mão na massa mesmo, treinamento de uma semana. E para você se inscrever nesse treinamento, é só você clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá, coloca o seu nome e seu e-mail, que daí eu envio o link para você no dia que for começar as aulas, de todo o material da aula, apostilas, tudo o que vai acontecer nesse treinamento que vai acontecer nas próximas semanas agora. Então clica aqui na descrição, se inscreve lá se você quer entender mais como realmente funciona a cloud de verdade, como usar a computação em nuvem do jeito certo, sem precisar ficar se preocupando com máquinas virtuais, aquela coisa que hoje em dia a gente não tem mais tantos recursos dentro do seu ambiente local de servidores, ou ter que contratar uma máquina virtual fora. Aqui na computação em nuvem você utiliza isso de forma transparente. Eu vou mostrar nesse treinamento mão na massa que vai acontecer agora nas próximas semanas, mas é só para as pessoas que realmente estiverem inscritas nele. Então se você quiser participar, é só clicar no link que tem aqui embaixo no vídeo. Bom, se você olhar aqui, ó, ele está criando o meu ambiente. Essa criação leva alguns minutos, então enquanto isso está acontecendo, eu quero dar um outro exemplo, depois a gente volta aqui no Elastic Beanstalk, mas eu quero dar um outro exemplo de outros serviços que a gente não precisaria ter servidor rodando. Se eu vier aqui ainda, ó, em todos os serviços, na parte de computação a gente tem o Lambda. O Lambda, para quem é, por exemplo, desenvolvedor, se você está criando lá uma função, uma API, você não precisa se preocupar com o sistema operacional, com o servidor para rodar a sua API. Você consegue rodar a sua API totalmente serverless, sem nada de servidores. Para a galera que trabalha com containers, aqui dentro ó, tem um serviço de container, onde eu rodo containers também sem me preocupar com o servidor. Ah, meu container vai rodar em cima de qual servidor, qual a configuração, nada disso. Você tem um container rodando totalmente serverless. Assim como outros serviços aqui, ó, como por exemplo, se você tem um front-end da sua aplicação e você quer implementar isso aí em alta disponibilidade, tem um serviço aqui que é o S3, que também é um serviço que você não precisa se preocupar com configurações de servidor. Serve também para armazenar backup para quem é de infraestrutura e quer armazenar backup, você pode utilizar o S3 para isso. Um serviço que ele não tem um limite de utilização, você não precisa ter um contrato para contratar tanto de espaço, não. Conforme você vai utilizando, você vai pagar por esse serviço. Serviços de banco de dados que eu falei. Aqui na parte de redes, ó, a galera que se preocupa com VPN, você não precisa subir um servidor Linux para criar lá um OpenVPN, configurar essa VPN, não. Aqui na VPC, você já tem um serviço com alta disponibilidade para você criar as suas VPNs, sem precisar ter um servidor rodando para rodar a VPN. Então, isso é que a gente fala em utilizar a computação em nuvem do jeito certo, utilizar esses serviços gerenciados para a gente, que todos eles já têm alta disponibilidade, já são serviços altamente distribuídos. Aqui que eu falei lá da EC2, onde você cria as máquinas virtuais, se você precisar, eu preciso criar uma máquina virtual. Tudo bem, você vai ver a facilidade que é criar lá uma máquina virtual aqui dentro da AWS utilizando EC2. Inclusive, tem outros vídeos meus aqui no canal, no nosso canal no YouTube, onde eu mostro na prática como criar uma máquina virtual, por exemplo, utilizando o EC2. Vamos ver como é que está a criação do nosso ambiente.
Ó, o ambiente está sendo criado ainda. Ó, ele ainda não está 100% ativo, se você olhar aqui ainda está em cinza, ele tem que ficar verdinho assim que ele estiver criado. Mas se eu vier aqui no meu aplicativo, provavelmente ele já vai ter começado a criar o meu ambiente, ó, app01env no meu ambiente. Se eu for ir para o ambiente, ele vai dar algum erro, ó, porque ele ainda não está 100% rodando, mas ele já começou a criar aqui toda a minha infraestrutura. E ele vai me mostrando aqui, ó, passo a passo tudo que é criado, cria configurações de escalabilidade automaticamente, cria toda a parte de instâncias para nós, alarmes ele já cria aqui, ó, tudo isso, load balance, que é um balanceador de cargas, tudo isso sendo criado de forma por um serviço gerenciado da própria nuvem, aonde por esse serviço a gente gerencia tudo. Não preciso me preocupar em conectar em servidor e instalar as coisas dentro do meu servidor. Ó, agora provavelmente ele já criou o meu ambiente, deixa eu ver aqui, ó. Se eu entrar na aplicação, ele ainda tá em cinzinha, mas se eu vier no ambiente, ó, ambiente recente, app01, e eu mandar abrir, ir para o ambiente, ele já subiu a minha aplicação, uma aplicação em .NET, rodando num servidor Windows. Então, como que eu vejo isso? Se você precisar ver. Isso aqui você pode ver nas configurações, ó. Ele ainda está criando, ainda está inicializando o meu ambiente, mas aqui ele já me diz tudo que ele criou dentro desse meu ambiente aqui. Ó, ele me mostra aqui a versão que ele está rodando no meu IS, qual a versão do meu Windows que ele está rodando, o Windows Server 2019, sem eu ter precisado em nenhum momento criar um servidor, instalar tudo, ele já faz isso automaticamente para mim. E como eu mostrei antes, eu poderia estar rodando uma aplicação em Node, em Java, em PHP, em diversas outras linguagens, onde eu simplesmente pegaria o código da minha aplicação, coloco para rodar aqui no Beanstalk e ele vai subir o meu ambiente, assim como esse aqui. Se você quiser fazer os testes disso, é só você criar sua conta na AWS, faz um testezinho ali do seu ambiente rodando no Elastic Beanstalk, ou até mesmo com as próprias aplicações que tem ali disponível para você testar. Você pode testar e ver tudo isso funcionando aqui de forma simples e descomplicada. Agora você pode ver que ele já ficou aqui, ó, green, tá tudo verdinho, tudo rodando para mim de forma totalmente transparente. Para você excluir esse ambiente, caso você tenha feito, você só vai aqui no ambientes recentes, seleciona o seu ambiente e aqui você vai encerrar o seu ambiente e a partir de agora ele vai começar a excluir todas as configurações que a gente fez. É só eu colocar aqui, ó, o nome do meu ambiente para ele excluir, encerrar, e ele vai começar a encerrar o meu ambiente e aí eu posso vir aqui depois e excluir o meu aplicativo, ele já vai excluir, ó, começa a excluir tudo automaticamente. Se você gostou desse vídeo e ter conhecido alguns desses serviços de cloud, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo do vídeo, e se por algum motivo você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal, ativa ali o sininho das notificações, porque toda semana tem algum conteúdo novo falando de computação em nuvem aqui no nosso canal no YouTube. E se você quer saber mais sobre cloud, tem aquele treinamento gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Beleza? Isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.